Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 23 de novembro de 2021, agora 8 horas 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos chegando aqui com a nossa abertura de mercado pelo Instagram e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Lembrando que esta abertura de mercado tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. E temos conosco também Letícia Guimarães nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas para colher as perguntas de vocês, as dúvidas, as críticas e sugestões, tudo aquilo que vocês forem colocando para nós nos comentários. Inclusive, fiquem à vontade para nos mandar perguntas, para nos mandar suas dúvidas. Vai ser um prazer para nós responder. Assim a gente consegue, né, estreitar aqui as nossas relações, estreitar a nossa, né, a ponte entre nós e vocês, que é isso que a gente quer fazer aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. O chat está aberto também no YouTube, então fiquem à vontade, que a gente quer realmente conversar com vocês. Mandem também de onde vocês estão falando, mande sua cidade, seu estado, e a gente quer saber até onde chegam as nossas informações, tá certo? Aquilo que eu não for conseguindo responder hoje, vou levar para os nossos especialistas para trazer para vocês uma resposta mais completa, tá bem? Bom, vamos fazer o seguinte, hoje vamos começar com a nossa rodada de preços e o pessoal, o Rogério, já de Divinópolis conosco, obrigada, Rogério, por mandar para nós a sua localização. E vamos dar uma olhadinha aqui, porque já tem gente perguntando do mercado do boi gordo. Vou começar por ele hoje então, tá? Deixa eu ver quem foi aqui a colega que nos mandou esta pergunta. O Luciano, não foi uma colega, foi um colega. Luciano perguntando qual o preço da arroba do boi gordo. Vamos chegar lá, viu, Luciano? Pode deixar que eu vou começar por esse mercado hoje, certo? Bom, mas antes vamos passar pelos preços, vamos olhar como é que estão as bolsas internacionais, como é que ficou o mercado futuro lá na China, que é importante a gente entender essa movimentação das commodities, lembrando que os negócios para a Bolsa Brasileira serão retomados às 9 horas da manhã, como acontece todos os dias, tá certo? Bom, vamos lá. Então, soja, milho e trigo hoje, soja e milho hoje recuam na Bolsa de Chicago. A soja perde 0,4% para o seu primeiro contrato valer 12 dólares e 68 cents por bushel. O milho 5,74 caindo 0,2%. O trigo sobe um pouquinho, 0,06%, bem próximo da estabilidade. A gente já vai explicar por que o movimento dos grãos está dessa forma hoje, depois da puxada forte que nós vimos ontem. O café na Bolsa de Nova York volta a subir, 1,5% de alta agora. O açúcar cai 0,3% e bate em 19 cents mais 70 por libra peso. O algodão cai forte, cai 2,6% o algodão hoje, para valer 1 dólar e 14 mais 68 no seu primeiro contrato. Então, temos aí um mercado em queda e o algodão acompanha baixas em outras commodities, como o petróleo, por exemplo, com o WTI caindo 1,33% para valer 75 dólares e 73 cents. No Brent, a baixa é de 0,92% para valer 78 dólares e 97 cents por barril. Lembrem-se, o mercado de petróleo vem passando por essa correção depois das notícias da confirmação das vendas das reservas da China e outros países podendo trilhar o mesmo caminho, como Estados Unidos, Japão, alguns países ali da Europa, a Coreia. Então, né, a gente tem que ficar ali de olho nesse movimento aí do petróleo. A gente está tentando desdobrar esse movimento, vamos acompanhar. Lembrando que essas quedas no petróleo, elas são importantes para ajudar a dar pelo menos um alívio no mercado de fertilizantes. Ainda não começou a acontecer porque os outros fundamentos são muito fortes, né? São muito pesados, então segue essa alta também no mercado dos fertilizantes. Por que eu puxei esse ganchinho rápido dos fertilizantes? Porque hoje o gás natural sobe 5,5% nesse momento e o gás natural vai puxar os fertilizantes também, tá? Então são 5,5% de alta agora. O ouro cai 0,6%, a prata cai 1,8%, o cobre sobe 0,6%, e vamos dar uma olhadinha no dólar index, que é a movimentação do dólar frente a uma cesta de moedas, hoje operando do lado negativo da tabela, tem uma queda de 0,08%, tá? Então, uma queda pequena, né? Bem mais próximo da estabilidade do que, de fato, recuando muito, mas do lado negativo da tabela. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui também nas nossas informações do mercado
chinês. Por lá, o mercado futuro já fechou e na bolsa de Dalian, nessa terça-feira, o farelo subiu, o óleo de soja caiu, o milho caiu e o suíno vivo também fechou a terça-feira em queda. O minério de ferro segue a sua trajetória de alta depois das baixas dos últimos dias. Ontem já havia subido 6%, hoje 7,8% de alta para o minério de ferro no mercado chinês, bolsa de Dalian, fechamento desta terça-feira. O óleo de palma na Malásia fechou com baixa, 2,26% de queda. E vamos dar uma olhadinha também nos derivados negociados na Bolsa de Chicago, derivados de soja. O farelo cai um pouquinho, 0,3% de baixa agora. E o óleo de soja recuando 1,3%, já também vamos explicar esse movimento de queda do óleo, tá? Mas como eu prometi, vamos começar o nosso dia com as informações do mercado do boi gordo, né? Que segue nesse seu movimento de recuperação, segue nesse seu movimento de retomada, né? Os preços continuam subindo aqui no nosso mercado. E a gente vai ver, portanto, a primeira notícia que a gente vai conferir é a informação, a análise da Scott Consultoria, que entra logo cedinho no site deles. 5h30 da manhã já tem as informações do boi gordo pela Scott. E a Scott diz o seguinte, ó: a dificuldade em compor as escalas de abate está ditando o comportamento do mercado agora. Em São Paulo, na comparação com a última sexta-feira, a cotação do boi gordo subiu R$3 por arroba. Na segunda, ontem. Por que a gente tem essas referências de ontem? Porque ainda é muito cedo para a gente entender as referências de hoje. E é assim que o mercado começa o dia. Então, em São Paulo, já com um preço de R$3 por arroba a mais do que olhando, né, para sexta-feira. Na vaca gorda, tivemos altas de R$5 por arroba no mercado paulista. Para novilha gorda, R$4 por arroba de alta. E as escalas de abate atendem, em média, 5 dias, também de acordo com informações da Scott Consultoria. No norte de Minas, com escalas de abate também curtas, a cotação do boi gordo subiu 1,6% ou também R$5 por arroba na comparação diária. No sul de Tocantins, a mesma cena, só que a alta é muito mais agressiva, de R$8 por arroba no Tocantins para o boi gordo, R$9 por arroba para vaca gorda, R$7 por arroba para novilha gorda. Então, segue essa alta nos preços do boi gordo, nos preços por todo o interior do Brasil, nas principais praças de comercialização, as cotações estão subindo. O que nos disse ontem o Iberville Neto, que é analista da própria Scott Consultoria, que a oferta de animais ela deve ser mais controlada com a produção a pasto, apesar de uma demanda que pode ficar reduzida na segunda quinzena de dezembro, né? Mas, Carla, é festa de final de ano. Pois é, mas a gente vai ver os preços subindo da carne, então a gente pode ter uma contenção nessa demanda. E veja só, segundo o próprio Iberville, as cotações da arroba do boi avançaram mais que as da carne e as margens dos frigoríficos acabaram recuando. Por isso que a gente vê também essa dificuldade no atendimento às escalas de abate, né? Olha só o que diz o Iberville, abre aspas para o analista. O mercado segue firme diante da baixa disponibilidade de animais, já que os pecuaristas conseguem remanejar o gado no pasto. Além disso, as escalas de abate seguem curtas e atendem uma média de 4 a 5 dias úteis, certo? Também, segundo o Iberville, os preços da carne sem osso no atacado registraram uma alta de 3% na semana anterior, enquanto a cotação do boi registrou uma alta, no mesmo período, de 7%. Né? E aí ele complementa: isso é um movimento das indústrias se preparando para a melhora do escoamento no final do ano. A cotação do boi e da carne no atacado registram os melhores preços em novembro e o varejo tem pico em dezembro, conforme a série histórica. Então a gente vai ter que acompanhar esse movimento, ver se é assim que a gente vai se firmar, ver se é assim que as coisas vão correr, para ver se vai ficar tudo dessa forma. Vamos dar uma olhadinha como é que o mercado fechou ontem, né? Referências de ontem, pra gente saber como é que a gente começa o mercado e os negócios dessa terça-feira, dia 23. O indicador CPE Exalc
fechou com R$ 315,90 por arroba, uma alta de 0,6%. Quando a gente olha para o boi gordo, média São Paulo a prazo, também com informações do CPEA, R$ 317,92, subindo ontem também 0,55%. Quando a gente olha para B3, a gente já vê preços lá adiante, né, nos primeiros contratos de 2022, preços acima dos R$ 320 por arroba. Então, a gente está falando de janeiro, com fechamento ontem de R$ 326,90, o fevereiro R$ 326,45 e o maio, que mesmo tendo recuado 0,3%, fechou com R$ 324 por arroba, tá? Então, essas são as informações do mercado do boi gordo, são informações que vêm se repetindo, né, ao longo dos últimos dias, com essa recuperação importante dos preços, e é um momento importante para o pecuarista. A diferença é que para os frigoríficos as margens estão ainda um pouco apertadas por conta dessa recuperação nos preços da carne, que não acontece na mesma velocidade que os preços do próprio boi gordo, tá? Então, estamos ali acompanhando, a gente vai monitorando, qualquer novidade a gente te avisa. E todos os dias tem informação quentinha aqui no Notícias Agrícolas, né? Além de ter as informações, as cotações ali em tempo real do mercado futuro e a página, todas essas cotações que eu dei para vocês aqui, elas estão disponíveis aqui, ó, na nossa página, tá? Elas são atualizadas diariamente. Parte delas são atualizadas, inclusive, diretamente pela Scott Consultoria. Eu vou deixar aqui, ó, nos comentários pelo @jornalista da soja, que é um outro bracinho das nossas redes sociais. Ali a gente fala bastante sobre o mercado de grãos, né? Inclusive, ontem fiz uma livezinha para fechar o dia. Tem informações importantes ali. Então, terminando esta live, se você quiser checar a live de ontem, você vai ter boas informações também. Mas aqui nesse caminho que eu te deixei, você tem ali as informações do mercado de boi gordo, tá? Os preços, né? Para checar as notícias ou os vídeos, o caminho é o mesmo. Só que ao invés de menu cotações boi, menu vídeos boi ou menu notícias boi, tá? Ainda seguindo aqui na nossa toada de proteínas animais, antes da gente passar para os outros mercados, eu queria só dar alguns números importantes sobre as exportações de carne bovina, suína e de frango, tá? Deixa eu abrir aqui, eu vou começar pela carne bovina, que foi, né, só pra gente concluir aqui o nosso comentário do boi gordo. Volume exportado de carne bovina alcança 58,7 mil toneladas na terceira semana de novembro de 2021, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, que reportou esse volume exportado contabilizando carne bovina fresca, refrigerada e congelada, alcançando então na terceira semana de novembro 58,7 mil toneladas. O total exportado no mesmo período do ano passado foi de 167,7 mil toneladas, tá? Nós tivemos uma média diária exportada de 4,8 mil toneladas, e isso é 40% menor do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Fernando Henrique Iglesias, que é analista de mercado da Safras e Mercado, a preocupação ainda está nos estoques de carnes que estão parados nas câmaras frias, né? Por conta desse ritmo um pouco mais lento das exportações, e esses estoques devem ser destinados ao mercado interno. Aí a gente tem que ver como é que os preços vão reagir a isso, né? Mas, em contrapartida, o que nós temos também, né? Os preços médios na terceira semana de novembro para nossa carne bovina exportada ficaram próximos de 4.932 dólares por tonelada, uma alta de 12% em relação ao mesmo período de 2020. Inclusive, outro dia, um outro portal de agro que ao invés de, né, só trabalhar com a informação, precisa denegrir a imagem dos outros portais, né, dos seus pares, para informar, falou que a gente estava escondendo informações, colocando para baixo do tapete algumas informações. Não, a diferença é que nós optamos por dar no título, né, a manchete, aquilo que mais preocupa vocês, que é a diminuição do volume. Mas sim, em faturamento, o preço médio pago pela tonelada da carne brasileira está maior do que no ano passado, né? E esses números estão contidos na matéria da semana
semana passada e na matéria desta semana. Dados, volto a dizer, da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que são dados, inclusive, abertos. Para qualquer pessoa que queira acessar o portal da SECEX, a tabela está lá detalhada, com todos os dados, as comparações mensais, as comparações anuais, os gráficos, aquilo que nós já exportamos no acumulado do ano de 2021, dos anos anteriores. Então, vale a pena você que está nesse mercado checar essas informações da SECEX também, tá? É um site muito intuitivo, é um site muito fácil e realmente é legal. O Cleverson me pergunta, fala do milho também ou só boi? Cleverson, aqui a gente fala de tudo, meu filho. Aqui já chega o milho e a gente vai te responder, tá bom? Então continue conosco. Olha só, notícia de agora, hein, senhoras e senhores? Acabou de chegar. China aceitará carne do Brasil certificada antes de 4 de setembro. Olha só, a Letícia tá aqui, ó. Carlinha, WhatsApp, vamos ver. Vou passar essas informações pra vocês agora, em primeira mão. Ainda bem que eu comecei com o mercado do boi gordo hoje, hein? Olha só, pessoal, vamos ver? Tô abrindo aqui, vamos dividir já com vocês essas notícias, tá? Ó, as autoridades alfandegárias da China confirmaram a informação nessa terça-feira. Deixa eu ver se a minha equipe já colocou aqui no nosso manchetão, no nosso destacão. É lógico, né? A gente tem o time mais competente do Brasil. Se você tá no Notícias Agrícolas, você vai ver que isso já é manchete ali, né? As autoridades alfandegárias da China disseram nessa terça-feira que aceitarão pedidos de importação de carne bovina brasileira que tenha recebido o certificado sanitário antes de 4 de setembro. Potencialmente permitindo que os carregamentos retidos nos portos chineses finalmente sejam liberados na alfândega. O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina para a China em 4 de setembro após detectar 2 casos atípicos da doença de vaca louca, mas a carne que já estava nos portos continuou sendo exportada, com a maior parte não conseguindo passar pela alfândega na China. Então, pessoal, essa notícia já está disponível para vocês por aqui. Já está disponível no Notícias Agrícolas também. Eu vou deixar o link aqui. Não dá para clicar no link, né? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o caminho para vocês e o título. E assim vocês podem checar essas informações na sequência, tá? Ó, menu... Notícias, boi, e vai checar essas informações, tá? Ó, opa, aqui não foi todo o título copiado. Assim vocês podem checar assim que terminar essa conversa. Vocês podem checar essa notícia, portanto, tá bem? Então, fiquem ligados, porque ao longo do dia a gente vai desdobrar essas informações, tá? Essa notícia parte da agência Reuters. Deixa eu ver até se não é da... Eu fui até checar se não era da... Eu acho que é da Reuters Internacional, tá, pessoal? Então, já a gente vai desdobrar e ver como é que o mercado vai abrir às 9 horas, horário de Brasília, o nosso mercado futuro. Tomara que a gente já abra em alta, né? Vamos ver, fiquem ligados, tá? Então, vamos ver. A Letícia é maravilhosa, né? Aqui tem café no bule, com certeza. O Diego, bom dia, Paranaguá, no Paraná. Continuem com um ótimo trabalho, parabéns, muito obrigada. Bom, senhores, eu acho que dessa forma a gente constrói bem, então, o nosso comentário sobre o mercado de carne, sobre o mercado de boi gordo, chegando com essa novidade importantíssima nessa manhã de terça-feira, e eu já pude compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos seguir aqui falando das nossas outras exportações, carne de frango e carne suína, né? Eu vou abrir aqui pra gente dividir os números com vocês da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Vamos começar com, deixa eu abrir aqui, que já estão subindo as notícias de hoje. Carne suína, exportações têm bom ritmo, mas preço da tonelada sofre queda. Recuo no valor pago por tonelada de produto vem se repetindo há semanas e a analista pontua que a razão é a renegociação de contratos por parte da China. Enquanto eles estão ali embargando a carne bovina, eles também estão renegociando a carne suína brasileira, né? As negociações estão acontecendo, tá tudo bem, tá? Só que eles vão fazendo essas renegociações. Também, segundo o Fernando Henrique Iglesias, a gente tem essas decisões dos frigoríficos, dos importadores, a suinocultura
passa por um momento difícil lá na China, então a gente vê essa condição toda acontecendo, certo? Olha só, vamos ver, em volume, o que nós já exportamos, né? Deixa eu abrir aqui. No caso das toneladas por média diária, foram 4.306.000, um aumento de 13% no comparativo com o mesmo mês de 2020. Quando comparado ao resultado no quesito da semana anterior, temos uma baixa de 10%. Percebem? A gente tem um ritmo, né, e um desempenho, a gente desempenha melhor nos volumes de exportação, mas se a gente compara com as semanas anteriores, a gente já vê um ritmo um pouco mais contido das nossas exportações, né? O preço pago por tonelada passou a ser de 2.263.000 dólares em novembro e é 8,5% inferior ao praticado em novembro de 2020, tá? Então essas são as informações das exportações de carne suína. Vamos dar uma olhadinha nas exportações de carne de frango? E aí sim a notícia é boa também. Carne de frango exportada em 12 dias úteis de novembro já chega a 95% do total faturado em novembro de 20. Tá? A analista projeta que casos de gripe aviária na Europa e na Ásia podem abrir oportunidades para o Brasil nos próximos meses. Se lembram que eu falei sobre isso ontem? Vamos olhar a peste suína e a gripe aviária. Vamos olhar para isso, porque na Europa está se intensificando, na Ásia está se intensificando e a gente tem que ter atenção. E aí a gente já começa a ver os analistas de mercado sinalizando que essa condição poderia trazer um aumento nas exportações, portanto, uma procura maior, uma demanda maior, né, melhor dizendo, pelos nossos produtos, pelas nossas proteínas, que, volto a dizer, as proteínas animais brasileiras têm um elevadíssimo status sanitário internacional, a qualidade das nossas carnes, ela é muito benquista, a gente atende muitos países, quando a gente fala de países muçulmanos, por exemplo, de religião muçulmana, a gente é líder em abate halal, então tudo isso precisa ser considerado, né? E há um trabalho muito forte para dizer do bem-estar dos nossos animais e só que isso não procede, por isso que nós estamos em tantos países, né? E isso é realmente bastante positivo. Quando a gente olha para o preço pago por tonelada da carne de frango, né, do Brasil, a gente está falando de um valor 33,5% maior do que no mesmo período do ano passado. Então, a gente tem aí um momento interessante, inclusive para as nossas exportações de carne de frango, tá certo? Pessoal, volto a dizer, todas as informações que eu compartilho com vocês aqui, elas estão disponíveis no Notícias Agrícolas. Csex, por exemplo, sai toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira à tarde, a partir das 3 horas, você pode chegar aqui, colar com a gente, que tem todas as informações ali de exportações, tá? É importante você acompanhar esses dados, porque eles ajudam a ditar os preços, o andamento dos preços aqui no Brasil, tá certo? O Alexandre me pergunta a expectativa para o açúcar. Vamos chegar no açúcar, mas vou falar um pouquinho antes dos grãos, tá? Falamos aqui das carnes, vamos falar dos grãos agora. Vamos começar com essa tela de Chicago que hoje tá no vermelho para soja, para o milho, o trigo ainda valente. Mentira, já passou para o campo negativo. O que acontece? Hoje o mercado tá num típico turnaround Tuesday, ou a terça-feira da virada, ou simplesmente um dia de correção de realização de lucros, né? Ontem o mercado subiu agressivamente. Os preços do trigo bateram nas suas máximas em 9 anos na Bolsa de Chicago, 9 anos na Bolsa de Chicago, e puxou, né, os preços do trigo puxaram os demais mercados. Então, soja e milho foram na carona. Principalmente a soja, que fechou com mais de 20 pontos de alta, mais de 11 pontos de alta, acompanhando as altas de mais de 20 pontos no mercado do trigo. Quando a gente olha para o trigo, há uma preocupação muito grande com o clima provocando quebras de safra, e eu tô falando de quebras de safra em todos os principais países produtores. Há problemas agora com o excesso de chuvas na Austrália, que também compromete
a safra australiana de trigo, e a Austrália é um player importante aí neste mercado. A gente fala de problemas de transporte de trigo no Canadá e a gente fala das restrições de exportação pela Rússia com o aumento dos tributos para a exportação de trigo, para garantir o abastecimento do mercado interno. E a gente está falando da China, por exemplo, né, olhando a oferta quando a gente olha para a demanda. A gente está falando da China triplicando as suas importações, mesmo tendo aumentado a sua produção de trigo. As importações totais no mundo, elas aumentaram. E isso tudo vai dar um choque quando a gente olha para a oferta, que está bastante comprometida por conta de todas essas adversidades climáticas que foram contabilizadas nos principais países produtores. Hoje, um pouquinho mais cedo, os preços do trigo ainda subiam, né? Mas vão naturalmente corrigir, realizar lucros, né? O mercado vai realizar lucros, o mercado que está especulado, né? Com os especuladores, os fundos investidores vão colocar dinheiro no bolso e vão provocar esse movimento. Mas é um movimento de correção, porque os fundamentos do trigo estão ainda bastante sólidos e a gente vem falando bastante sobre isso aqui, tá? E nesse momento, portanto, a gente tem o dezembro subindo 0,25%, o dezembro 8,46%, o março 8,57%, estável, sem variação, o maio 8 dólares e 62, caindo 0,25%, e o julho 8 dólares e 47, com 1,5 ponto de queda. Então, percebam que é uma estabilidade, né? Mais do que uma queda, é uma estabilidade para o mercado do trigo. Na soja, as baixas já são um pouquinho mais significativas. A gente está falando de perdas aí de 7 a 7,25 pontos nos principais contratos. O janeiro, 12 dólares e 67 centes por bushel. O março, 12,79. O maio, 12 dólares e 88. O julho, 12 dólares e 95. No milho, a gente tem também preços em queda. São baixas de pouco mais de 2 pontos. O dezembro, 5 dólares e 74. O março, 5,81. O maio, 5,86. E o julho, 5 dólares e 87 centes por bushel. Então, hoje é um dia de realização, de ajuste, de correção para os grãos negociados na Bolsa de Chicago. Falando um pouquinho da soja, a que mais ela está atenta? Ao comportamento dos derivados. Ontem o óleo de soja subiu 3%, o que faz com que hoje também haja uma correção, e ela é estimulada também pelas baixas do petróleo. Então, o petróleo caindo ajuda a derrubar o mercado do óleo de soja, que hoje perde mais de 1%, depois de ontem ter subido quase 3%. O farelo também opera do lado negativo da tabela, mas há uma demanda interna forte nos Estados Unidos, há uma necessidade da China de recompor seus estoques de farelo e de óleo, mas sofre com margens apertadas. Então, esse comportamento do mercado de derivados está bastante no radar dos traders agora, tá? Complementando tudo isso, estão as compras chinesas, como elas acontecerão, em que ritmo acontecerão, e segundo o analista de mercado Vitor Martins, da Headpoint Global Markets, a gente tem um atraso nas compras chinesas de soja, que inclusive poderiam dar boas oportunidades para o produtor brasileiro, que vai colher soja mais cedo esse ano, dado o plantio recorde. A gente tem aí um índice de plantio fortíssimo, né? Então a gente está colocando tudo isso na conta, né? Na lista. Então a gente está falando de uma demanda que pode chegar mais cedo para o Brasil e a oferta do Brasil chegando mais cedo também mais competitiva. Então é preciso olhar esse comportamento da demanda chinesa, porque se ela não comprar nos Estados Unidos e comprar no Brasil, como é que ficarão os estoques americanos e qual peso isso vai ter sobre a formação dos preços em Chicago? Precisamos acompanhar. Mais do que isso, precisamos ter atenção também ao que acontece aqui na América do Sul. Agora, nós temos 2 cenários que chamam bastante atenção. Um deles é o excelente, excepcional início de safra aqui no Brasil, né? A gente está falando de um plantio no Brasil, segundo dados da Pátria Agronegócios, de 86,7% plantio já concluído, né? Então, é um número importante, é o plantio mais rápido da história. O ano passado eram 78,9% e a média de 72,8%, então a gente está bem acima da média e do ano passado, né? Mato Grosso, que é o maior estado produtor, já tem 99,8%, praticamente concluiu o seu plantio, deve começar a colher as suas primeiras lavouras já
depois do Natal, segundo produtores mato-grossenses. E a gente caminha bem e, por enquanto, as condições de clima favorecem bastante esses trabalhos de campo aqui no Brasil. Salvo áreas do sul do Brasil, sudeste, que ainda sofrem com falta de chuvas e a necessidade dessas chuvas para recompor adequadamente a umidade do solo. Então, quando a gente olha para esse mercado, né, para o mercado da soja aqui na América do Sul, a gente está falando de 55% da oferta global de soja sendo produzida aqui. A América do Sul deve chegar com uma oferta ao mercado de 212 milhões de toneladas, 212 milhões e meio de toneladas de soja, que serão semeadas em 63,8 milhões de hectares, né? Então, a gente está falando de um aumento de área de 3%, de um aumento de produção de 8,5% em relação à safra anterior, e tudo isso está muito no radar do mercado. Então, o mercado vai especular sobre essa questão climática, principalmente no sul do país e também na Argentina. Aí, quando a gente fala da Argentina, a situação, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Por que, Carla Mendes? Porque eles estão reduzindo a área de soja, senhores, a 4 safras seguidas. Reduziram 15, 16, 16, 17, deram uma pausa em 18, 19, voltou a cair no 19, 20 e 20, 21 e 21, 22. Então, percebam, a gente tem uma área menor de soja, a gente tem uma questão climática que provoca um pouco de especulação, porque os mapas para final de novembro, dezembro, janeiro, ainda mostram um padrão de tempo mais seco por lá. Inclusive, no último boletim do Ministério da Agricultura, que aponta aí 32% do plantio concluído com soja na Argentina, a gente fala de um plantio que avançou bem nos últimos dias porque as chuvas chegaram, mas algumas regiões ainda sofrem essa ansiedade das chuvas não chegarem adequadamente. Então a gente está falando de uma redução de área, de uma possibilidade de problemas com o clima e de um produtor completamente desassistido, né? Então tem problemas com as questões tributárias, há uma crise no governo argentino, o governo acabou de perder as eleições legislativas, né? Recentemente, há uma crise institucional instalada ali no governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Os dois já não falam a mesma língua, é bem claro, bem nítido isso. Então, há um produtor muito desassistido na Argentina. E isso traz muita preocupação para que ele invista em tecnologia, invista em aumentar a sua produtividade e tudo mais. Fora a fragilidade da economia, a incerteza cambial, as retenções e tudo mais. Então, quando a gente olha para a Argentina, a gente tem projeções aí de safras que variam de 44, 46 a 50 milhões de toneladas. Vamos ver como é que o comportamento da Argentina vai influenciar nesse mercado. Então, a América do Sul também tem um espaço grande aí no radar dos traders do mercado internacional. Agora, quando a gente olha para a formação dos nossos preços aqui no Brasil, a gente está falando ainda de um bom momento para o produtor brasileiro. Naturalmente não são, né, aquelas máximas que nós vimos acontecerem, mas a gente está falando de preços que ainda remuneram bem o produtor, que dão margens de renda importantes para o produtor brasileiro. Nós temos ainda prêmios positivos, claro que para soja disponível mais altos, mas para o ano que vem ainda temos prêmios disponíveis e a gente tem o favorecimento do dólar, né? O dólar quase 5,60, ontem fechou com 5,59, caindo 0,3%. Ainda assim, a gente está falando de uma soja que forma um bom preço aqui para o produtor brasileiro. O que você precisa fazer é saber se esse momento do mercado é para você ou não, dentro do seu planejamento, da sua gestão, tá? Então, para mercado de soja, essas são as informações. Tem várias cartas na mesa, a gente precisa entender qual delas vai ter mais peso a partir de agora, tá? Para milho, a situação do milho ela é bastante semelhante. A gente tem no Brasil um momento de acomodação dos preços, mas uma acomodação em patamares altos, né? É até difícil falar do mercado de milho porque a gente não tem grandes novidades, grandes mudanças, né? Nossas exportações melhoraram nesse acumulado de 12 dias úteis de novembro. A gente exportou 500 mil de toneladas de milho, porque a paridade da exportação melhorou, mas
Estamos ainda muito distantes do ano passado, então por conta dessa distância, a gente vê que o mercado vai aqui dentro se equilibrando entre oferta e demanda, então a gente tem essa condição. Ontem o mercado de milho fechou na B3, vamos abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui. Vou dar uma referência aqui do mercado físico. Passo Fundo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos, R$ 87,00, senhoras e senhores. Na B3, vamos ver aqui como ficaram os preços, né? Olha, a gente já tem a atualização da B3 hoje? Me parece que sim, hein, senhoras e senhores. R$ 87,49 para o janeiro, o março R$ 87,47, ambos subindo 0,10%. O maio R$ 84,71, uma queda de 0,11%, e o julho R$ 83,10, tá? Então, mercado de milho aí caminhando um pouco mais de lado, mas caminhando com preços ainda bastante altos também. Compradores muito mais contidos agora, vendedores querendo vender e abrir espaço nos seus armazéns para receber a safra de verão e para receber a soja que vai chegar mais cedo esse ano, tá? Bom, vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York pro açúcar, né? Hoje o meu tempo é um pouquinho mais curto, porque já Jonathan Simeão assume esta bancada para falar com vocês sobre o mercado sucroenergético. Vai entrevistar o Sérgio Dezen, do CPEA. Informações muito boas vêm por aí. Bom, hoje o mercado do açúcar em queda, acompanhando também essas baixas do petróleo, que já tem uma outra informação importante que eu quero dividir com vocês. O março, 1900 mais 71 por libra peso. O maio, 1900 com 40. O julho, 1900 mais 7 e outubro 1800 mais 83. A gente está falando de baixas de 0,25 a 0,42%. Então, hoje, o mercado do açúcar, mais uma vez, pressionado pelo petróleo, porque olha só a notícia que também está em destaque no nosso site. Estados Unidos planejam acionar uso de reservas emergenciais e mercado cai 1% nesta terça-feira. Aumento de casos de Covid-19 na Europa também pressiona o mercado em meio a perspectivas globais mais frágeis de recuperação da demanda. Então, atenção ao mercado de petróleo, que vinha subindo forte, passa a recuar, vamos ter que entender. Para o açúcar, já começam a aparecer os primeiros impactos de pressão, tá? Vamos ver se isso se dá ainda na sequência, porque os fundamentos próprios do açúcar são ainda altistas, tá? Segundo os analistas e consultores de mercado. Senhoras e senhores, 8 horas 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos passar aqui pelas nossas notícias antes da gente encerrar. Olha só, acordo global para redução de emissão de metano trará oportunidades para a agropecuária brasileira, diz ministra. Esse acordo foi assinado lá na COP26, que aconteceu em Glasgow, né? E esse acordo de redução de emissão de metano, é importantíssimo que o Brasil esteja inserido nele, porque, mais uma vez, a gente tem que explicar que não é o arroto dos ruminantes, dos bovinos, que promove uma desgraça generalizada neste planeta, né? A gente sabe que há outros fatores muito mais agressivos, mas estarmos neste acordo mostra o nosso compromisso com a sustentabilidade, que já é praticado aqui no Brasil com as nossas boas práticas agrícolas. Então, é muito importante que a gente esteja nesse ponto. Em coletiva de imprensa, a ministra Tereza Cristina, inclusive, diz que a agricultura tropical já tem práticas sustentáveis para redução de emissões de gases do efeito estufa. Tem tempo, tá? Enquanto eles estavam pensando no que fazer, a gente já fazia. Só que a gente não sabe comunicar o que a gente faz de bom, né? Então, aí a gente fica nessa dificuldadezinha. Mapa realiza pesquisa com peritos do Seguro Rural e do Proagro. Contratos futuros do minério de ferro disparam na China. A gente falou sobre isso no comecinho do Bom Dia Agro. Bolsonaro diz que governo briga por privatizações, mas processos não avançam. A gente sabe. O Congresso vai sentar em cima. Todo mundo vai sentar em cima. Já era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro avançar com algumas privatizações que são importantes para o desenvolvimento do país, mas a gente não consegue avançar por questões ideológicas, políticas e completamente empoeiradas, né? Como é o caso deste país, quando a gente quer avançar.
Banco Central da China vai reduzir custos de financiamento corporativo. Ações de Xangai, mercado acionário chinês, fecham em alta com perspectiva de mais suporte econômico. Banana, pelo CPEA, outubro é marcado por boas exportações de Santa Catarina. Olha que boa notícia. Açúcar estende perdas nesta manhã de terça-feira nas bolsas de Nova York e Londres, senhoras e senhores. Então, atenção a este mercado. Para concluir, vamos passar aqui pela nossa agenda rapidinho, né? Hoje tem o novo levantamento da safra de cana-de-açúcar 21-22 da Conab. Sai agora 9 horas, em 10 minutinhos. O USDA vai trazer a perspectiva do preço dos alimentos, bastante importante. E também sobre o comércio agrícola norte-americano, também informações que chegam pelo USDA. Atenção às informações do DERAL sobre as lavouras do Paraná, do IMEA sobre as lavouras de Mato Grosso e da Bolsa de Comércio de Rosário para as lavouras e mercados argentinos. No mercado financeiro, a gente vai ter o IPCS da terceira quadricemana de novembro. Nos Estados Unidos, o índice Redbook, o PMI industrial e os dados semanais dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Aí a gente vai ver a porca torcer o rabo, porque o mercado tá esperando, o mercado de petróleo tá esperando esses resultados aí dos estoques americanos. A gente vai ter que ver como é que as coisas vão correr depois dessas informações, tá certo? 8 horas, 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, se eu não conseguir responder alguma coisa, a gente vai respondendo para vocês ao longo da semana. Amanhã estaremos juntos aqui novamente, combinado assim. Não deixem de acompanhar tudo que vai ser desdobrado agora no Notícias Agrícolas, inclusive a Letícia tá aqui postando um comentário sobre o açúcar, né? Após voltar aos 20 centos por libra-peso nos últimos dias com foco na safra das origens, o açúcar recua neste início de semana com foco no petróleo, no financeiro e nos movimentos de realização de lucros, tá? Então, atenção. E aí a gente vai trazendo tudo que é possível pra gente mantê-los, né, pra podermos sempre mantê-los bem informados. O Lopes me pergunta, quando é que vai baixar esse dólar? Meu amigo, o dólar, ele vai responder a essa incerteza, né, essa insegurança que a gente tem no Brasil, né, esse desalinho, Congresso, governo federal. Então, o dólar hoje ele é muito sensível. Ele vai responder a todo esse cenário global que ainda é bastante incerto também. E o ano que vem é ano de eleição presidencial. Então, isso vai intensificar a volatilidade do dólar, tá? Não dá pra dizer se vai terminar o ano com tanto, vai começar com tanto, né? Mas que a gente sabe que a volatilidade vai continuar, isso já é líquido e certo, tá? O governo precisa resolver essa situação do dólar, interfere em tudo, mas aí não é só uma posição do governo, né? Quando ele interfere ali com ações do Banco Central ou algo nesse sentido, ele tem esse poder, mas às vezes são fatores externos que interferem na movimentação da moeda americana, né? E aí acaba resvalando também na gente, certo? A soja sobe até o final do mês. Precisamos saber como é que vai ficar o nosso clima por aqui, como é que vai ficar a demanda chinesa, como é que vai ficar o dólar, como é que vão ficar os nossos prêmios, né? Nesse momento a gente tem boas notícias chegando da América do Sul, o que acaba contendo um pouquinho o ímpeto de alta, mas vez ou outra a gente vai ver essa carona que a soja pega em outros mercados, como ontem foi o caso do trigo, então precisamos acompanhar esses movimentos, tá? Pessoal, vou terminar por aqui a nossa edição dessa terça-feira. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco também pelo YouTube. O Rodrigo Pontes dos Santos, o seu Sidney Aparecido de reserva lá no Paraná. O Rodrigo é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O Gustavo Furlan, bom dia de Marumbi, no Paraná. O pessoal Peixaria Frutos do Mar conosco. E o Matheus Baumhard de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada a vocês que estiveram também nos acompanhando pelo YouTube. Não se esqueçam, esse conteúdo vai ficar salvo aqui no YouTube, na nossa playlist do Bom Dia Agronegócio, no canal do Notícias Agrícolas, que é o Notícias Agrícolas Oficial, e também no feed lá do Instagram. Todas as edições do Bom Dia Agro também aparecem lá para você que está chegando agora recuperar e acompanhar esse conteúdo na íntegra, tá bom? Boa terça-feira para você, bom trabalho, que seja muito produtivo. A gente volta a se encontrar amanhã às 8 horas. Até lá!